Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo de mais um resumão da lição 9. O tema de hoje é o dever da congregação. Vamos então ao primeiro tópico? Requisitos. Pergunta A. No dia simbólico da expiação, como sabemos que as pessoas não eram julgadas em grupo, mas individualmente? A Bíblia nos esclarece bem. Então, vamos ver lá em Levítico que fala da alma, aquela alma, fala no singular. Vamos ver. Levíticos 23, versículos 29 e 30 diz assim: porque toda alma, percebam, não está todas as almas, está no singular, toda alma, ou seja, individualmente, que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu mesmo destruirei do seu povo. Então, aqui em Levíticos confirma, né? Então, toda alma é individual, né? Então, individualmente, um casal, um não pode ser responsável pelo outro, a salvação é individual, né? E a família também. Cada membro da família dará contas de si, né? Individualmente, segundo diz a Bíblia. Vamos ver agora a pergunta B que diz: como sabemos, né, como podemos participar desse serviço enquanto o ministério de Cristo está no santuário celestial? A Bíblia diz que pela fé podemos participar deste serviço. É o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos crer que Deus existe através da fé. Lá em 1 João 5, versículo 4, também diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, podemos ser participantes do serviço de Cristo através da nossa fé. Fé em Jesus, fé no sacrifício de Jesus na cruz, fé que Jesus nos salvou. Então, pela fé, somos participantes deste serviço. Pergunta C. E o que deve acontecer com esse tipo de fé? Ora, nós mostramos a intensidade da nossa fé, o tamanho da nossa fé, pelas obras. Não foi o que fez Abraão? Mostrou a sua fé em Deus através de suas obras, de uma vida de boas obras, a ponto de quase sacrificar o próprio filho. Ele teria sacrificado se o anjo não tivesse ali barrado ele. Não, Abraão, agora Deus sabe que você tem fé. Então, mostramos o tamanho da nossa fé através das nossas obras. O que diz em Romanos capítulo 3, versículo 31? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Devemos praticar as obras da lei, guardar a lei. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta, é o que diz lá em Tiago. Então, desta forma, através das obras, guardando a lei, podemos estabelecer a nossa fé, mostrar ao mundo, mostrar a Deus a nossa fé. Um pensamento inspirado ainda diz assim que, sob a influência do Espírito Santo, a falta de sensibilidade que faz o erguimento parecer quase impossível, passará. Então aqui diz que quando nós temos fé, né, essa a mente embotada e nublada pelo pecado, ela será desperta. O Espírito Santo desperta para Cristo, né, através da nossa fé. O escravo do pecado alcançará a liberdade.
O vício desaparecerá e a ignorância será vencida, pela fé que opera por amor. O coração será purificado e a mente iluminada. Então, olha só a expansão dos benefícios da fé na vida do pecador. Na minha vida, na sua vida. Vamos agora à pergunta D. Cite as tarefas e atitudes específicas que deveriam ser feitas no dia da expiação. Lá em Levíticos, no capítulo 23, em alguns versos, diz que haveria de ser uma grande reunião e o povo deveria de estar com o coração humilde, contrito, né? E também deveria de apresentar ao Senhor uma oferta, né? E não era para ser realizado também nenhum trabalho. Não deveria ter trabalho no dia da expiação, né? E por quê? Porque era um dia especial, muito especial. Então, o povo devia de estar com a mente, com o coração voltados para Deus, levando uma oferta, sem trabalho, com o coração humilde, né? E deveriam de fazer uma reunião sagrada, uma santa convocação. Segundo tópico, purificação. Perguntar, pelo fato de nosso sumo sacerdote trabalhar ativamente no céu, que tipo de pessoas são necessárias agora na terra? Como nós devemos ser hoje na terra, né? Já que temos um sumo sacerdote trabalhando por nós no céu. Então, em Hebreus, capítulo 3, diz que nós temos que ser santos. Devemos participar da vocação celestial, andar com Cristo. Em Hebreus 10 diz que nós temos que nos achegar a Cristo com um coração verdadeiro, né? Com o coração purificado de toda a má consciência, purificado do pecado, sem nenhum pecado acariciado. Em Tiago 2,14 ainda diz que devemos nos purificar. Deus quer um povo santo, zeloso, um povo diferente, um povo especial, né? Zeloso e de boas obras, é o que diz lá em Tiago. As suas vestes devem estar imaculadas, assim como o caráter deve estar livre do pecado pelo sangue da aspersão. Então, nós devemos nos apossar da justiça de Cristo, para que nosso caráter seja purificado. Pergunta B. Qual é a nossa tendência natural quando estamos longe da comunhão da igreja? Em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 8, diz: não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, né? Quem foi que disse que agradava aos olhos? Sansão falou, mas ela me agrada aos olhos. Nem tudo que agrada aos nossos olhos nós devemos fazer, porque o nosso coração é pecaminoso, é enganoso. E agora em Juízes 17:1 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Mas, olha só, em Provérbios, capítulo 12, versículo 15, nos dá aqui uma resposta. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, devemos dar ouvidos aos conselhos, né? Porque se formos seguirmos o nosso coração mesmo, nós somos tolos. Agora vamos ler aqui uma parte da nota que responde mais especificamente, né? Em relação às nossas tendências naturais, nós já vimos, né? Que nosso coração é enganoso. Agora, em relação à congregação na igreja, como diz aqui, olha, a comunhão na igreja, como deve ser a nossa vida em relação à comunhão na igreja. Quando nossos irmãos se afastam voluntariamente das reuniões religiosas, quando não consideram nem reverenciam a Deus, nem o escolhem como conselheiro forte, né, torre de defesa, com que rapidez os pensamentos seculares
e a perversa incredulidade chegam. Olha como a gente, longe da comunhão da igreja, o que acontece com os nossos pensamentos, a incredulidade vai chegando, né? E a vã confiança e a filosofia substituem o lugar da humilde e confiante fé. Então, na medida do possível, devemos estar em comunhão com a igreja, né? Estar presente às reuniões religiosas, como diz aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 426, 427. Vamos à pergunta C. Como somos purificados e por que existe tanto poder nesse agente de limpeza? Explique como isso ocorre. Como somos purificados? A palavra de Deus nos purifica, né? Em João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra de Deus, a palavra da verdade, né? E agora, como somos purificados? Precisamos, olha, e fala do agente, né? O agente de limpeza. Precisamos estar limpos no sangue de Cristo, né? Quando nós vamos fazer uma limpeza no carro, uma limpeza em casa, nós utilizamos agentes de limpeza. E quem pode limpar a nossa vida das manchas do pecado é o sangue de Cristo, o sangue que Jesus derramou na cruz pelos nossos pecados. E como isso acontece? No céu, uma ordem perfeita, né? Obediência perfeita, paz e harmonias perfeitas. Aqueles que desrespeitarem a ordem ou a disciplina nesta vida não respeitariam a ordem que existe no céu e eles jamais podem ser admitidos no paraíso. Então temos aqui nessa terra que ter uma vida organizada, procurar ter uma vida perfeita, uma vida imaculada, sem mancha, um bom caráter. Precisamos representar bem o caráter de Cristo, porque no céu vai ser assim. E se nós não exercitarmos nosso caráter aqui nessa terra, não poderemos estar nos céus, né? Então, quando Cristo vir, olha, quando Cristo vier, ele não mudará o caráter de ninguém. A única coisa que vamos levar dessa terra é o nosso caráter, né? Por isso que nos é concedido um precioso tempo de graça para que aproveitemos, né, visando a lavagem de nossas vestes de caráter e embranquecimento dela, das nossas vestes, no sangue de Cristo. Terceiro tópico, uma santa convocação. Perguntar qual é o propósito das reuniões religiosas. Então, as reuniões servem para que nós nos acheguemos a Cristo, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros e para que nós tenhamos esperança e nos consideremos uns aos outros como irmãos. É o que diz em Hebreus 10, versículos 23 e 24, que diz: retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Olha como é importante estarmos reunidos, congregando-nos uns com os outros. Você tem sofrido grandes perdas, especialmente por não participar das reuniões religiosas. É uma citação inspirada, né? E um conselho para você. Você não sabe que quando o povo de Deus se reúne para o adorar como fervorosas testemunhas ativas, todos recebem ricas bênçãos. Você quer receber bênçãos? Ricas bênçãos? Reúna-se com os irmãos para orar. Congregue com seus irmãos. Vamos agora à pergunta B do terceiro tópico, que diz: quando reuniões de crentes que compartilham a mesma fé são mais urgentemente necessárias? Quando? Agora? Hoje? Porque estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra? Porque está se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da segunda vinda de Cristo. Vamos confirmar em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, por isso devemos compartilhar, porque estamos, como diz aqui, em tempos em que vai se aproximando aquele dia.
Pergunta C. Com quem devemos nos reunir e com que propósito? Com aqueles que buscam a verdade. Com aqueles que têm o coração puro, que buscam a verdade, como diz aqui no início do pensamento inspirado. Aqueles a quem a mensagem da verdade é transmitida raramente perguntam: isto é verdade? Então o que devemos buscar? A verdade. E não ver, olha, quem defende este pensamento? Multidões defendem? Não, não é esse pensamento que devemos ter. Devemos buscar sempre a verdade. E quando procuramos a verdade de coração, o Espírito Santo esclarece em nossa vida. Então, com essas pessoas, nós devemos nos reunir. E com que propósito? Com o propósito de buscar a verdade. Lá, vamos ver o texto que diz assim: amados, procurando, ou eu escrevi com toda a diligência acerca da comum salvação. Então, devemos nos reunir com pessoas que também estão procurando a salvação, almas sinceras, que estão buscando a salvação, que estão, como diz o restante do texto, batalhando pela fé. Então, essas pessoas devemos estar em comunhão. Quarto tópico, afligindo a alma, perguntar: qual é a única maneira pela qual podemos resistir à aflição deste mundo? Aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecendo que Jesus morreu por mim e por você, olhando para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Somente desta maneira, como diz aqui a pergunta, poderemos resistir às aflições deste mundo. Vamos então à pergunta B, do quarto tópico, que diz: como sabemos que o ato de afligir a alma, descrito no capítulo 23 de Levítico, se refere a um jejum de 24 horas durante o dia da expiação? Vamos ver o que está em Neemias, capítulo 9, versos 1 e 2, que fala de um jejum literal, no dia da expiação. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com panos de saco. Então aqui está o relato: jejum, em espírito de humildade. Vamos ver no verso também seguinte, que diz assim: em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Então, quando você quiser demonstrar um coração humilde perante Deus, devemos também estar em jejum, em oração. Daniel, ele jejuava, ele orava. Nós temos relatos de Daniel jejuando. Muito bem, ainda para fechar esta pergunta B, do tópico afligindo a alma, podemos ainda ver aqui no Grande Conflito, página 419, que tem uma citação: todos deviam deixar de lado os negócios e a congregação inteira de Israel devia passar o dia em solene humilhação diante de Deus, orando, jejuando e examinando profundamente o coração. Pergunta C: por que é importante manter o corpo sob controle, mesmo em áreas como o jejum? Então, devemos manter o corpo sob controle. Em Romanos 6,12, diz assim: olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, devemos também manter ali o nosso corpo subjugado, o nosso apetite ali subjugado. Em 1 Coríntios 9,27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Vemos aqui como o apóstolo Paulo subjugava literalmente o seu corpo também. E o jejum é muito importante para isso. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, os profetas jejuaram. Nós devemos jejuar também. Estamos sob obrigações solenes diante de Deus de manter o espírito puro e o corpo saudável, a fim de que possamos ser uma bênção para a humanidade e prestarmos um serviço perfeito a Deus. Quinto tópico, o jejum nos últimos dias. Perguntar: descreva a grande necessidade da Igreja de Deus em meio aos últimos dias.
Então, nós nos últimos dias agora, nós estamos vivendo o dia da expiação, que nós estávamos vendo aqui, que aquele dia da expiação, lá no passado, o povo se reunia, o povo afligia a alma, jejuava. A partir de 1844, ao término da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passou para o lugar santíssimo, lá do santuário celestial. Então, deu-se início agora também ao dia da expiação. Nós estamos vivendo o dia da expiação agora, nesses últimos dias. E como vimos, por se aproximar o fim, aquele dia, nós devemos estar aqui, olha, em jejum e oração. Lá em Mateus, no capítulo 17, fala sobre jejum e oração. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio em determinada pessoa, e aí Jesus veio e falou, olha, essa caça de demônios, ela só sai mediante jejum e oração. Então, o jejum e oração aumenta a nossa fé, aumenta a nossa comunhão com Deus. Então, agora nós temos, nesses últimos dias, estamos vivendo tempos solenes, o dia da expiação, e precisamos estar também, agora mais do que nunca, em jejum e oração. A fé dos discípulos deve se fortalecer, a dos discípulos e a nossa também, Pela prece fervorosa, por jejum e humilhação da alma. Todos devem se esvaziar do próprio ego e preencher o vácuo com que o Espírito e o poder de Deus. O vácuo com o Espírito e o poder de Deus. Devemos nos esvaziar do eu, esvaziar o nosso ego pecaminoso. Deus deseja que todas as orientações e posições da verdade sejam completas e perseverantemente examinadas sob orações e jejum. Então aqui, a confirmação. Obreiros Evangélicos, página 229. Oração e jejum. B. A que dia o profeta Joel está especificamente se referindo? E embora tivesse um cumprimento parcial nos dias do apóstolo, como essa profecia se refere ao tempo do fim? Nós vemos aqui o profeta Joel falando aqui no capítulo 2, versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui o profeta Joel dá algumas advertências. Pegando aqui esses acontecimentos, em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do sol. Você que está assistindo essa mensagem, pode pesquisar no Google, que você vai encontrar muitas informações. E a Bíblia já havia profetizado, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esse acontecimento já aconteceu, em 1780. Houve lá o dia escuro, o escurecimento do sol. Muito bem. E esse cumprimento para os últimos dias, olha, a que se refere essa profecia? Se refere agora, aos tempos do fim. Como diz aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 17, olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Novamente em Atos fala aqui, olha, o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar com todos. Bons estudos da lição. Amém.